Nós já estamos de volta com o Roda de Entrevista desta terça-feira à noite. Aqui no estúdio, o presidente da Assembleia Legislativa, Hélio de Souza. Rafael Vasconcelos vai perguntar, eu interrompi ele no último bloco. Por favor, Rafael. Pois não, o presidente falava a respeito do horário de trabalho na Assembleia Legislativa, das 7 às 19. Mas o que se percebe, né, é que depois das 17 horas a Assembleia fica um tanto quanto deserta, não fica não, presidente? Não, ela é questão da escala dos servidores. Eu disse que lá funciona semelhante do funcionamento do VaptVup, são 12 horas diárias e os servidores têm uma etapa de 30 horas divididos em vários horários. Os principais são das 7 da manhã até as 13, tem um horário das 9 às 15 e tem um das 13 até as 19, e às vezes outras adequações, mas essas são as principais. Então, um movimento, ele com certeza trabalha em cima de uma carga em que há maior necessidade de servidor na casa, que é o período da tarde. Então, sempre temos um número adequado de servidores para esse compromisso. O senhor não está tomando providência em relação à segurança da casa? Algum tempo atrás eu perguntei para o senhor, inclusive, que o detector de metal ali da entrada do auditório não está funcionando há muito tempo. E houve rumores depois disso que uma pessoa tivesse entrado armada ali naquele auditório, colocando em risco a vida de muitas pessoas. O senhor vai tomar providências, já tomou providências em relação a isso? Nós temos lá a segurança através da Polícia Legislativa e temos lá uma base da Polícia Militar. Então, a Polícia Legislativa tem um trabalho de proteger dentro da Assembleia e cabe à Polícia Legislativa a parte externa, ou o acesso externo da Assembleia Legislativa. É lógico que a gente preocupa. A questão da segurança é algo que precisa ser analisado em todos os ângulos. Já conversamos com a mesa diretora, nós estávamos olhando a questão do detector de metal. Agora fica sempre aquela expectativa, a Assembleia vai mudar e talvez fizesse uma estrutura melhor, mais adequada na nova estrutura, que já está previsto esse detector. Mas, de concreto, nós entendemos que nós não vamos conseguir a agilidade necessária para a nova sede, devido à questão da licitação da nova sede, que será feita novamente, porque rescindimos o contrato, é um processo moroso, e vamos ter que analisar se não seria adequado fazer a compra de um detector de metal para a sede atual. Presidente, mudando um pouquinho de assunto, como é que o senhor avalia a relação do Poder Legislativo, e quando eu falo assim do Legislativo, não me refiro apenas à Assembleia Legislativa de Goiás, e sim o Poder Legislativo de uma maneira geral com o Executivo? Porque é uma frase recorrente a gente ouvir de muitas pessoas que o Poder Legislativo normalmente ele se agacha para o Poder Executivo. Como é que o senhor avalia a relação entre os dois e por que muitas vezes o Legislativo não tem mais independência? Eu acho que quem faz independência de um poder é os seus membros. No caso específico da Assembleia Legislativa de Goiás, eu vejo que nós somos independentes. Agora, não é uma questão de você ser submisso ou não a um governo executivo. É que a representação daquele governo ali, que é feito no caso das votações por deputados, ou quem defende esse governo, são pessoas que são vinculados ao governo ou são oposição. Como, historicamente, quem é governo sempre é majoritário, os resultados dos pleitos de tramitação de projetos são vencedores. Mas nós temos deputados que declaradamente votam com o governo e que fazem crítica ao governo. Então, não se pode generalizar a postura deste ou daquele momento, se é governo ou oposição. Cada deputado é dono do seu mandato, faz da maneira que quer e questiona se for o caso. O senhor acha que tem pelo menos dois ali que são governo e criticam o governo? Não diria não, tem vários deputados que em determinado momento, quando tem matérias que eles têm contrariedade, eles manifestam o contrário a essas matérias. Mas acabam votando a favor. Não, nem sempre. Eles, como há uma diferença de força muito grande entre o número de votos de governo e oposição,
31 contra 10, mesmo que um número de deputados que são declarados da base acompanhe a oposição naquela votação, não vai dar o desequilíbrio de força. O senhor é um dos parlamentares mais próximos do governador e também fez parte do governo do ex-governador Alcides Rodrigues. Como secretário de saúde naquela época, o senhor participou um período. Hoje o senhor vê o poder legislativo como um poder que poderia mudar um pouquinho a situação do Estado, porque o Estado, o senhor mesmo disse que hoje o Estado está bem próximo do limite com relação aos seus gastos, né, numa situação muito complicada. O que o Legislativo pode fazer nesse sentido? O Poder Legislativo, querendo ou não, ele é o responsável por tudo que acontece. A questão salarial dos servidores, a proposta é do governo, mas é o Poder Legislativo que decide. A questão do orçamento para a publicidade, para marketing, passa pela Assembleia Legislativa. Talvez vamos ter que analisar essa questão. A questão de comissionados do Poder Executivo, a criação dos cargos passa pelo Poder Legislativo. Então, caberá, no meu entendimento, que tenhamos, como eu sempre imagino que tivemos, o pensamento de que cada matéria tem que ser bem analisada para analisar sobre o efeito do que pode ser importante ou não para a administração. Depois da cisão entre o governador Marconi e o ex-governador Alcides Rodrigues, passou pela sua cabeça uma espécie de arrependimento de ter feito parte daquele governo, que hoje é tão criticado e que a própria Assembleia depois reprovou contas? Não, vamos pontuar. O governador Alcides Rodrigues foi eleito pela base atual e pelo apoio do governador Marconi Perillo. Eu participei da campanha dele, entendia que as propostas dele eram as que nós queríamos. Posteriormente, no fim de governo dele, houve uma cisão. Antes disso, eu fui secretário de Estado dele, de Saúde, por 7 meses. Tive um trabalho que, em momento algum, faltou apoio do governo Alcides Rodrigues. Em momento algum. Então, eu me senti muito confortável. Agora, o rompimento que eles tiveram não foi de ponto de vista administrativo, foi do ponto de vista político. Declaradamente político. Por que ele teve conta rejeitada na Assembleia? Não, ele não teve. Foi no tribunal? O Tribunal de Contas do Estado rejeitou as contas dele e a Assembleia Legislativa... Referendou. Não, ela não referendou. A Assembleia Legislativa votou pela aprovação das contas. Houve um relatório favorável lá na Assembleia Legislativa e nós aprovamos as contas do governador Alcides Rodrigues. Agora, como lidar com... A gente está falando de habilidade política. O senhor transitou no governo Alcides, no governo Marconi, depois os dois viraram adversários. E a situação atual? O senhor é do mesmo partido do senador Ronaldo Caiado, que hoje faz uma oposição ferrenha ao governador Marconi Perillo, ao governo Marconi Perillo. Como que o senhor lida com essa situação atualmente? Eu entendo que se eu exercer meu mandato com ética, e se eu manter meu mandato com coerência, eu estarei dando uma resposta para aqueles que me elegeram. Os meus eleitores, a grande maioria, eu diria quase por unanimidade, são eleitores do governo atual. Então, eu estou muito coerente ao me manter na base. E se você fizer uma reflexão, o meu partido, que é o Democratas, que veio do PFL, do qual eu sou um dos fundadores em Goiás em 85, ele historicamente, ele sempre esteve do lado que eu estou. Então eu estou acompanhando uma história que nós construímos há 30 anos atrás. Agora, hoje, por motivos que eu respeito, apesar de não concordar, há um afastamento do partido do governo, há uma declaração bem delineada de uma aproximação com o PMDB, que historicamente sempre foram os nossos adversários. Em todas as cidades que eu sou votado, o PMDB não me apoia. Então, essas são as realidades. O partido ele toma essa posição,
que eu entendo que há os seus motivos, talvez não tenha um outro espaço para ele ocupar que não seja esse, de buscar a oposição, mas eu, particularmente, baseado naqueles que me elegeram, eu entendo que eu estou dentro daquilo que era uma proposta do partido na sua história. Então, o caminho natural é que o senhor, nessa janela partidária, deixe o Democratas? Eu já fui muito cobrado, e eu diria que no momento oportuno, que se tivesse alternativas que fossem legais, eu ia buscá-la para ver o que seria feito. Então, eu tenho uma base muito forte politicamente, Goianésia, Vale do São Patrício e Norte Goiano. Nos próximos dias, nós vamos ter uma reunião com essas bases, vamos discutir e eles vão me aconselhar qual é o meu caminho. PSDB seria o plano A? Eles vão me aconselhar, ainda não tivemos uma reunião. E o plano A do senhor, qual que não, seria? Eu não tenho. Eu só lastimo que eu tenha que, se tiver que tomar uma posição, porque é um casamento que eu fiz. Agora, ficou inviável? Não sei. Vou discutir com essas bases. Mas o senhor está vivendo de 2 casamentos hoje. O casamento com o democrata de Ronaldo Caiado e o casamento com a atual base do governo. Se você prestar atenção, eu estou sendo fiel até o presente momento. Eu sou democrata. Só após conversar com as minhas bases, que me elegeram, que me dá essa fidelidade, é que vai me permitir analisar se eu vou ter outro caminho ou não. Fiel aos 2 matrimônios, então. Não, eu estou fiel ao casamento que eu tenho atualmente. A conversa está esquentando e a gente vai voltar daqui a pouquinho no 4º e último bloco para falar também sobre as eleições deste ano. Será que vai atrapalhar um pouquinho o andamento do trabalho na Assembleia? Aguarde daqui a pouco.